Bom dia, gente. Muito obrigada por estarem todos presentes. Vamos começar agora nosso seminário sobre entrevistas e como planejar e realizar entrevistas que sejam válidas e eticamente corretas. Eu sou a Belle, tá bom? Se alguém não me conhecer, prazer. Nessa apresentação, nós vamos aprender o que é pesquisa qualitativa e por que é importante utilizá-la, tipos e características de entrevistas com o usuário, como planejar entrevistas que sejam válidas e eticamente corretas, boas práticas em entrevistas e uma visão geral de como lidar com os resultados e a análise. Mas primeiro, um bom ponto de partida para saber como conduzir uma boa entrevista é saber o que é uma pesquisa qualitativa e qual a sua importância. Não carregou. Vocês estão vendo branco também? Não, a gente tá vendo o que os É um olhos. Tá quadrante, só é uma não, matriz tá branco, mas mínima. tá só o Tá eixo, só os eixos o eixo. aparecendo. Sim, sim, certo. Eu acho que eu consigo usar isso aqui. Ele estava coloridinho, mas enfim. Bom, eu gostei que o Luiz falou sobre isso ontem, mas eu vou só retomar rapidinho. Na esquerda, a gente tem o eixo dos dados qualitativos e na direita o eixo quantitativo. E assim, os dados quantitativos, no caso, no eixo horizontal, né? Na direita, os dados quantitativos, eles servem. São resultados que podem ser contados, né? São analisados e é mais, assim, é possível fazer a diferença comparativa entre eles. Então, a pergunta que se faz nos dados quantitativos, em sua maioria, seria com que frequência. Enquanto isso, no lado esquerdo, que são os dados qualitativos, a gente quer saber o porquê e como. Então, seriam as motivações, algo mais subjetivo, certo? E nesse eixo vertical, a gente tem o que os usuários fazem, que seria o comportamento e a atitude dos usuários, versus o que eles dizem, que são o que as pessoas pensam. Então, nem sempre essas duas coisas estão alinhadas. Ah, eixo, eixo quantitativo, eixo qualitativo, pronto. Na esquerda nós temos atitudes, motivações, inspirações, valores, algo bem mais subjetivo. E assim, a diferença entre os dados quantitativos é que eles te dão mais amplitude. Então, eles permitem fazer uma amostra grande, identificar padrões e, assim, relativamente é uma coleta mais simples, porque como o Luiz falou na apresentação dele, para você fazer um questionário, por exemplo, você só precisa enviar e as pessoas vão responder. Então, assim, é relativamente mais simples. Enquanto os dados qualitativos, que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse seminário, eles te dão mais profundidade. Então, assim, você vai focar em grupos menores, porque é algo um pouquinho mais difícil de fazer, mas você vai ter uma compreensão mais profunda sobre o tema que você está vendo. Então, por você ter essa compreensão, você pode talvez ter novos insights sobre o seu problema, ou então sobre uma solução. Mas realmente o que é melhor é dar uma misturada, porque dessa forma a pesquisa vai ser mais completa, mais rica e mais precisa. E assim, a pesquisa qualitativa, ela é rigorosa e ela precisa ser sistemática. E nós temos 4 princípios que devem ser seguidos. O primeiro é a credibilidade, então você precisa descrever precisamente o que é observado. O segundo é a replicabilidade, então essa metodologia ela deve ser aplicada em vários contextos, né, em outros contextos. Confiabilidade, que é assegurar que essas conclusões são consistentes, e a confiabilidade e a confirmabilidade, que é evitar o viés durante a análise e durante o próprio processo também. E assim, o que são entrevistas em si? Segundo o Sageman, acredito que seja assim que fale, entrevistas são conversas guiadas por um roteiro, que seja formado de perguntas ou tópicos, nas quais o entrevistador busca obter informações de um entrevistado. E assim, o ideal para você manter. O ideal numa entrevista é você manter o tom natural de uma conversa. E nós temos, como tudo na vida, temos pontos positivos e pontos negativos. Começar pelos positivos.
A entrevista, ela permite coletar muitas informações de usuários sendo individualmente, né, de um a um. E ela, como a Mini falou, que eu achei muito legal, elas podem ser facilmente combinadas com outros métodos. Então, assim, é mais fácil de realizar uma triangulação de dados. Ela é muito útil quando você quer ter mais profundidade do que quantidade. No caso, nessa questão seria melhor do que um questionário, mas você pode usar os dois. E assim, algo muito bom que a gente vai ver ao longo do seminário é que a entrevista é muito flexível. Então, assim, dependendo da estrutura de entrevista que você escolha, você pode fazer perguntas de follow-up, ou então, se você tiver alguma dúvida ali, você pode se aprofundar mais por ser individual, né? Então, você se aprofunda mais do que grupos focais e questionários. E, infelizmente, temos as partes negativas, que você precisa ter o contato direto com os usuários, que pode ter certas situações inéditas. É necessário treinar os entrevistadores, porque como a gente vai ver, como você está face a face, as pessoas têm que estar preparadas e realmente ter noção de como lidar com a entrevista e como sair em certas situações. E assim, ela tem uma interpretação complexa e mais lenta. Porque como a gente falou no começo sobre qualitativo, os dados da entrevista, eles vão ser mais subjetivos. Então, por eles serem mais subjetivos, querendo ou não, vai ser mais difícil de você analisar, porque não é só algo que você vai botar um do lado do outro e comparar. E assim, ela requer mais tempo para execução e mais recursos, porque a Tice sempre dá esse exemplo, que eu achei bem legal, que teve essa entrevista que o pessoal precisava ir para beira-mar, 6 da manhã, para falar com o pessoal que estava correndo. Então, assim, você precisa ter o tempo de ir. As entrevistas em si são mais demoradas, assim, eu não sei, acho que uma média seria talvez uma entrevista realmente de meia hora, 40 minutos. Se eu estiver errada, podem me ajudar. E assim, você precisa ter o tempo para se locomover, aonde estão seus usuários, ou então, se for na própria faculdade, você tem que achar essas pessoas, enfim. É algo mais demorado. Só sobre essa questão do tempo, Beli. O tempo, Hum, gente, depende muito do nível de profundidade que você vai precisar entrar naquela entrevista e de uhum, quanto conteúdo você está abrangendo naquela entrevista. Se for uma entrevista só para você, por exemplo, como a Beli falou, a entrevista ela pode ser combinada com vários métodos e na estrutura do teste de usabilidade, você necessariamente tem a entrevista como parte componente da estrutura do teste de usabilidade. Então, uma entrevista feita após um teste de usabilidade, ela vai durar entre 15 e 20 minutos. Mas se você tem uma entrevista que vai ser feita para entender, por exemplo, os hábitos, as atitudes, opiniões de uma pessoa com relação a uma situação específica, aí ela pode ser maior, né? Pode durar aí uns 30 minutos, vamos dizer assim. Mas quanto mais longa, mais cansativa vai ficar uma entrevista. Então, o ideal é que ela não seja assim tão extensa. Você pode ter casos, sim, que você precisa de entrevistas muito maiores, só que isso normalmente é quando você está fazendo um método chamado de etnografia, que possivelmente a gente não vai fazer. Mas depende muito dessa questão do objetivo, certo? uhum. Muito obrigada, Tice. Certo. E assim, eu acredito que a base de uma boa entrevista é ter um bom roteiro. Então, a gente vai falar agora, um bom roteiro que seja ideal para o seu contexto, seu objetivo. E a gente vai falar agora sobre os dois tipos de pergunta que podem aparecer, que são perguntas abertas e fechadas. As perguntas abertas, elas são perguntas de natureza exploratória. E é interessante citar que elas não têm restrição de tipo ou tamanho de resposta, o que pode ser algo muito bom ou muito ruim, porque dependendo, vamos dizer que você não tenha tanta noção do seu problema, você acha que é uma área, mas com a pergunta aberta, você pode acabar vendo outros problemas ou então uma solução através do que o seu usuário está te falando. Mas ela também pode ser ruim que a pessoa pode não falar nada, então, tipo, só um sim ou não, e aí cabe ao entrevistador
dar esse follow-up, né, dependendo do seu tipo de entrevista, a sua estrutura. Ou então ela pode falar demais e, tipo, não coisas que não têm tanta necessidade para você. Isso aí vai depender muito do usuário. E ela é muito útil quando se sabe pouco ou nenhum entendimento sobre a situação. Então, assim, realmente para você ter uma amplitude ali, ou uma profundidade no que você vai ver. E temos também perguntas fechadas. Que perguntas fechadas são, elas apresentam respostas pré-definidas, como o Luiz falou, né? Em questionários, elas podem ser múltipla escolha, ter faixas de valores, escalas. Uma coisa que eu achei legal quando eu estava estudando é que você pode fazer uma pergunta fechada, no seu roteiro ter, tipo, A, B, C, né, dizendo possíveis respostas, e outros. Então, assim, você vai perguntar para a pessoa, mas você não vai falar as possíveis respostas. É só para ficar mais fácil ali, se você quiser assinalar ou escrever alguma anotação, ser mais fácil para você não ter que ficar escrevendo na frente da pessoa tanto, porque tem um anotador para isso. E elas Só, podem ser. só Oi, um acréscimo, desculpa. tudo bem. Só um acréscimo é que você pode também, pode ser o caso em algumas situações que você dê sim as opções para a pessoa. Uhum, Dependendo do tipo de entrevista que você está fazendo, às vezes você quer categorizar, entre aspas, algumas possibilidades de situações específicas, entendeu? Então você pode sim, pedir a preferência da pessoa entre 3 situações específicas, por exemplo, que depois você vai explorar com mais profundidade. Então você pode dar opções fechadas e também de dados demográficos, às vezes, quando você precisa fazer uma categorização dos dados demográficos, você vai poder dar essas opções, certo? Mas é um adicional, o que a Bela falou também tá certo. certo. E assim, elas podem ser usadas para filtrar perguntas subsequentes e definir o rumo da entrevista. Como, por exemplo, eu deixei esse exemplo, você já utilizou o mecanismo de busca do site Compre Mais? Dependendo da resposta da pessoa, sim ou não, o entrevistador pode escolher se ele quer follow-up, né, continuar nesse ponto ou partir para o próximo. Mas, assim, para outros propósitos, perguntas fechadas, elas devem ser evitadas porque elas podem induzir o entrevistado. Então, por exemplo, você gosta do mecanismo de busca? Se você falar isso sem ter. Se você só falar. Opa, perdão. Se você só falar, você gosta do mecanismo de busca, isso pode dar a entender que você quer que a pessoa goste. Tipo, já parte do princípio que ela pode gostar, sabe? Então, dependendo do entrevistado, ele pode falar que sim, só porque ele acha que você quer que ele fale isso, ou então, não sei, pode levar a um fluxo de consciência que ele fica, eu acho que eu gosto sim. Assim, uma pergunta correta de se fazer depois dessa, se você já utilizou, é perguntar o que você acha do mecanismo, que dá uma. Você tem mais abertura, né? Uma pergunta aberta. Qualquer coisa podem me parar, não tem problema nenhum. E agora vamos sobre os tipos de entrevista e as suas características. Começar pela estruturada. Assim, o ideal em uma entrevista é manter o tom natural da conversa. E a estruturada, como o próprio nome diz, ela não, ela tem uma estrutura. E assim, elas têm um roteiro fixo, certo? Com perguntas previamente definidas. E o entrevistador tem que ser 100% fiel ao roteiro. Então, ele vai perguntar do jeito que a pergunta está escrita, na ordem que ela está escrita. O que ele pode fazer é pular algum que ele acha que não tem necessidade. Então, vamos dizer que o entrevistado já tem respondido, então ele não vai se repetir nessa questão. E assim, o entrevistador precisa ser 100% fiel ao roteiro. Uma situação em que ela é útil, obviamente você vai usar em um contexto que você necessita dela. Então, ela é muito útil quando é necessário comparar respostas entre participantes, porque fica mais fácil, porque você vai perguntar exatamente a mesma coisa para todos os usuários. Então, você consegue ver exatamente a resposta entre essas duas perguntas.
E outra parte, né, positiva dela é que não é necessário um alto nível de experiência para conduzir entrevista, porque o entrevistador só vai precisar ler e, enfim, seguir aquela ordem. E agora, indo contra as estruturadas, nós temos as não estruturadas, que é muito mais parecido com uma conversa. Se alguém quiser me parar a qualquer momento, tá bom? Pode ficar à vontade, só para deixar claro. É muito mais parecido com uma conversa. E assim, o roteiro geralmente é composto por tópicos. Porque dessa forma, vamos dizer, eu quero saber sobre o mecanismo de busca e a opinião geral dele. Então, cabe ao entrevistador saber como realizar essa pergunta de modo que o conteúdo não seja alterado. Porque ele precisa dar um tom mais natural, mas ele precisa dar o mesmo conteúdo, fazer a mesma pergunta para todas as pessoas. Então, o entrevistador, ele vai precisar ter muito mais experiência com esse tipo de entrevista para saber gerenciar. E assim, uma parte muito positiva é que ela é muito mais flexível, certo? Então você pode mudar perguntas de lugar, você pode adicionar perguntas que não estavam no roteiro, você vai explorar realmente os tópicos de uma forma muito mais aprofundada. E o comprometimento do entrevistador ali é só com o tópico abordado. Então, assim, ele também precisa fazer com que o entrevistado não saia muito do rumo ali para outra conversa e manter nos tópicos, mas ele pode explorar muito mais coisa. E assim, uma parte negativa é que é difícil de interpretar, porque as perguntas, elas não vão ser sempre iguais, né? Assim, vai ser muito mais amplo, você vai ter que analisar muito mais conteúdo e tem toda aquela questão da subjetividade que a gente tinha discutido antes. E ela é útil em situações que o entrevistador quer adentrar os tópicos, buscando realmente conhecer o problema, talvez até alguma solução de design que ele possa ter ali. E agora nós temos o melhor dos dois mundos, que é uma das mais utilizadas, que são as semi-estruturadas. E assim, o roteiro ele é composto por tópicos ou perguntas, e ela é mais flexível que a estruturada, mas ela mantém aquela ordem lógica mais do que a não estruturada. Por isso que é a semi-estruturada, né? Então, uma coisa que eu acho legal que você pode fazer é manter os tópicos. Se você for um entrevistador com mais experiência, você pode manter os tópicos para fazer do jeito que você fique mais confortável na conversa. Ou então também ter um exemplo de uma pergunta fechadinha. Então, assim, se você não souber como perguntar, você tem ali o exemplo. E você tem essa questão do entrevistador explorar os tópicos que ele achar interessante. Então, assim, enquanto na estruturada, se você quiser explorar um tópico, você não vai poder, você vai ficar ali nervoso querendo perguntar, mas não pode. Enquanto na semi-estruturada, você pode querer um esclarecimento sobre alguma dúvida que você teve no meio da entrevista. E você pode adicionar tópico, tirar tópico, enfim. E ela é útil em situações que você deseja ter novos insights. E sempre deve ter abertura para novos tópicos. É importante se você estiver usando essa estrutura. Sempre estar ligado que tipo, qualquer coisa que você tenha dúvida, você pode ir atrás, fazer um follow-up. Mas eu posso perguntar qualquer coisa, de qualquer jeito? É óbvio que não. Então, por isso, nós temos a ética em entrevistas. Um segundo que eu vou beber água. Gostaria de apenas aproveitar a oportunidade para dizer que me identifico com esses slides de alguma forma. O pesquisador é muito importante mesmo. O pesquisador assegurar o bem-estar, a dignidade e os direitos dos entrevistados. Então, o essencial na ética da entrevista é você
assegurar sempre o bem-estar do entrevistado, junto com a confidencialidade, a privacidade dos dados coletados, garantir o anonimato. Tudo isso a gente discutiu ontem com o Luiz, mas eu estou só revendo porque a ética é muito importante. Nunca é demais. Exatamente. Gente, e aproveitando, conecta tudo, olha, tudo que os meninos estão falando e vão falar ainda nas próximas, conecta sempre com as coisas que a Jasmine falou na primeira. Um dos elementos do Decide é exatamente, que é o nosso planejamento da avaliação, é exatamente como você vai lidar com as questões éticas. É por isso que em cada um desses métodos tem como lidar especificamente com as questões éticas daquele tipo de método, certo? Por isso que ontem a gente falou muito daquela questão dos dados, da sensibilidade, papapá. Com as entrevistas, é a mesma coisa, se não for pior, porque nas entrevistas você tem pelo menos a gravação da voz da pessoa, né? Então você já tem mais dados aí para poder armazenar do que se a pessoa, somente as respostas que a pessoa está marcando para você num questionário ou escrever. Então, como você já tem aqui a gravação da voz, e em alguns casos você pode ter também a gravação do rosto, né? Dependendo do tipo da entrevista, às vezes você quer realmente filmar. Então, nesse termo de consentimento livre esclarecido, a gente vai ver exemplos dele depois. Mas você tem que dizer exatamente como você vai coletar esses dados dessa pessoa. Então, ela tem que, se você quiser gravar a voz, não está implícito que porque é uma entrevista, a pessoa concordou participar da entrevista, logo ela sabe que eu vou gravar a voz. Não está implícito isso. Ela tem que marcar lá, eu aceito gravar a minha voz. Outra caixinha, eu aceito gravar o meu rosto, se for o caso, certo? Porque ela pode aceitar fazer a entrevista e se recusar a gravar qualquer coisa. Aí fica a critério do avaliador se vai pegar um anotador supra-sumo, ultra rápido, para poder fazer o máximo de anotação possível, não vai pegar tudo, mas vai aproveitar bastante informação, ou se agradece a pessoa e não faz a entrevista. Mas você, no caso de entrevista, você precisa explicitamente, não é o mesmo termo certinho do questionário, você precisa explicitamente falar dessa questão da gravação da voz e da gravação do vídeo, se for o caso. Obrigada, Beli. Tá bom. Eu ia falar disso agora, inclusive. Desculpa. Não, tudo bem, não tem problema não. Pegando isso que a Tice falou, é muito importante você deixar claro como vai ser o processo, o tempo da avaliação, assim, em média para a pessoa. É muito importante deixar isso claro para você não começar a entrevista, a pessoa achar que é 10 minutos e é 20, só que ela tá atrasada, e aí você vai ficar. Ela vai ter que sair no meio da entrevista, porque o entrevistado, ele pode escolher sair da entrevista no momento que ele quiser. Pode estar na última pergunta, mas se ele não quiser mais, você vai, com um sorriso no rosto, dizer, ok, muito obrigada, e você não vai poder usar, porque ele foi embora. Eu acredito que seja assim, né? Você vai ter que explicar os tipos de dados coletados, como eles serão analisados, e tudo isso, essas informações, elas vão ser passadas durante o recrutamento, certo? Quando você estiver perguntando para a pessoa se ela quer participar, e elas vão ser reiteradas antes da entrevista através do termo de consentimento. E é Só um necessário. adendo, Beli, ao que você falou. Se a pessoa sair no final da entrevista, Certo. decidir ir embora, né? Uhum, Tá lá era na uma dúvida que última eu tinha. pergunta. Tá lá na última pergunta, a pessoa decide, ai, olha, já vou embora, não quero mais participar. Não, só falta uma pergunta. Não, eu quero ir embora. Já vou. Se você vai usar ou não os dados dessa pessoa, depende de duas coisas. Primeiro, antes dela ir embora, ela disse, não use meus dados, eu não quero mais. Ou ela só não quer mais responder as perguntas, entendeu? Se ela só não quer mais participar, mas ela não pediu para você não usar mais os dados dela, como ela já tinha consentido, você pode usar. Mas qual é o outro fator? É útil para você os dados que você tem até onde ela respondeu? Se for, não tem problema. A gente já teve vários casos em que a gente usou entrevistas incompletas, ou por questões assim, ou então porque a pessoa precisou interromper em algum momento, e aí quando a pessoa retomou, pediu para a gente esperar, e quando a pessoa retomou, tinha passado já muito tempo e a gente não podia mais continuar, então a gente
reduziu e deixou a entrevista mais curta, alguma coisa desse tipo. Então, você, nesse caso, vai analisar se serve para você, se ela já tocou nos pontos principais que você tinha. Ou se os pontos que eram mais chave para você investigar, que quando você faz o planejamento, você sabe quais as perguntas que eu estou fazendo naquela entrevista que estão me ajudando com quais objetivos dessa avaliação. Então, se ela já tocou nos pontos mais chave, ou então, outra questão também, se ela não tocou nos pontos mais chave, mas se essa pessoa te deu informações que são bem diferentes das outras, e ela tá no teu perfil, tá tudo certinho, mas ela te deu uma visão muito diferente das outras pessoas. Então, pode ser interessante, sim, nesses dois casos, continuar com os dados dela, mesmo ela não tendo feito a entrevista como um todo. Mas tem que se analisar caso a caso quando isso acontecer. Até porque tem o caso de, às vezes, a pessoa responde tudo e volta depois e diz, não pode usar, né, Tits? Eu já passei por isso. Você é feliz da vida, então, assim, Aí. independente da pessoa ter terminado ou não, se ela disser que não pode usar os dados, você vai com lágrimas nos olhos para descartar. Aí esse daí já é o outro caso, né? Ela explicitamente fala, não use mais, não quero mais. Aí é diferente quando ela não diz, esses casos que eu tô falando é só quando ela disser assim, eu não quero mais responder, né? Eu quero ir Não, embora. sim, sim. Eu estava só destacando que ter terminado de responder não significa que você está autorizado Pode sair com eternamente os a dados da usar. pessoa. Não Que a necessariamente. pessoa, o Exatamente. consentimento, ele pode ser retirado a qualquer momento. Pode. Inclusive, também pode ter o caso, já que a gente está falando de casos desastrosos, de a pessoa responder tudo, consentir com tudo e depois aqueles dados não servirem para absolutamente nada. Pode ter também esse caso. Também você pode excluir, depois, quando você vai analisar os dados, pessoas nessa condição. Existem várias. É bem triste. Mas vai, Beth. Muito obrigada, gente. Eu tinha essa dúvida, inclusive. O termo de consentimento. Eu peguei esse da internet, mas tem vários modelos. Você vai falar quem são os responsáveis pela entrevista, o objetivo da pesquisa, quais os dados serão coletados, como eles serão utilizados e por que eles são necessários. Assegurar a dignidade do usuário, a confidencialidade, tudo aquilo que a gente falou. E todos os meios de registro, gravação de voz, gravação de tela, gravação de vídeo, seja qual for. E agora vamos para boas práticas em entrevistas. A base para você fazer uma entrevista Beli, sua equipe. Beli, Oi. só um adendo, só na questão das gravações das coisas todas, que aí, além daquela questão que a gente falou para vocês ontem sobre os dados e quais são os dados que precisa, nesse caso aí das entrevistas e com gravação, com armazenamento, aí a gente volta para aquela situação lá da LGPD e das questões éticas, que você também tem que informar como vai ser armazenado, por quanto tempo, várias coisas que tem que estar no panorama de vocês quando vocês forem usar esse recurso, tá? É só isso aí. Tá bom. Esse termo de consentimento é o modelo mais geral, mas realmente, se for utilizar desse jeito, a gente precisa, a gente vai fazer entrevista, isso é 100% de certeza. Então, a gente vai já precisar fazer um modelo de termo de consentimento, já é uma coisa para a gente ficar no radar, que inclua essas coisas. Aí a gente, né, já vai pedir aí toda a consultoria da Georgia. Certo. Voltando aqui. Aproveitando que eu não vou parar de interromper Isabel nem um minuto. Cada frase que ela falar, eu vou interromper. Não, mas só mais isso eu te deixo em paz. Essa parte agora das boas práticas que ela vai falar. Eu preciso que vocês fiquem muito atentos e realmente vejam, olha, se eu imaginar uma pergunta assim, dessa forma, isso se encaixaria nisso, vão pensando nisso enquanto ela está falando, que é para no final a gente ter esse ponto de discussão. Porque, veja, entrevista a gente vai fazer. A gente vai fazer. Não, esse método aqui, eu não sei se a gente vai usar questionário, se a gente vai usar qualquer outra coisa, mas em qualquer tipo de critério que eles pedirem para a gente avaliar, a gente vai usar entrevista, certo? Então, e vocês não têm experiência nenhuma com entrevista, só o Caio. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa parte, tentem tirar dúvidas, e isso daqui é uma coisa que a gente vai ter uma oficina presencial prática para poder a gente treinar isso daqui com mais detalhes, porque a gente não vai poder ficar confiando em uma pessoa para fazer, porque quando vai fazer entrevista, a gente precisa de muita gente ao mesmo tempo, senão a gente consegue entrevistar 10 pessoas.
no máximo. Então, eu preciso que vocês façam esse exercício agora, enquanto ela vai falando, tá? Vai mostrando as coisas, vão pensando, imaginando entrevistas ou questões, perguntas que você poderia fazer e se aquilo dali se encaixaria naquele caso ou não, para a gente discutir um pouquinho no final. Eu não vou mais Certo. atrapalhar, que é para poder a gente ficar dentro do tempo. Tá bom. Não, mas tá dentro do tempo tranquilo. Pode falar qualquer coisa, Tício. Boas práticas em entrevistas. Nós vamos precisar de um gravador, seja ele de voz ou, enfim, o que a gente for utilizar para gravar, o roteiro em mãos do entrevistador, papel e caneta para anotações do anotador e a nossa equipe, o nosso duo de entrevistador e anotador, preparados para qualquer coisa que vier. E assim, no início da entrevista, uma coisa que eu achei legal quando a gente fez com a Mini do Alá é que, assim, é muito legal. Ele não sabia, obviamente, mas é muito importante a gente saber o nome da pessoa. Você provavelmente já vai saber disso quando você estiver fazendo o recrutamento, né? Mas só reiterando, é muito importante e educado saber o nome da pessoa que você está falando, apresentar você e a sua equipe. Então, eu sou Isabelle, essa é fulana, e a gente tá aqui, ela tá aqui só para fazer algumas anotações, para a pessoa se sentir mais confortável, que tem uma terceira pessoa ali anotando alguma coisa que ela estiver falando. E antes de começar, no início, você vai recapitular brevemente alguns objetivos e começar por perguntas fáceis. A maioria delas vai ser demográfica, realmente para ser ali um quebra-gelo. Essa é a base. E durante a entrevista, você vai ser simpático, muito respeitoso. É muito importante permanecer atento às respostas, porque como a maioria daqui não tem experiência realmente com entrevista, a gente tem que estudar muito bem o roteiro, para não ter no meio da entrevista a preocupação de, meu Deus, qual vai ser a próxima coisa que eu vou perguntar? Aí você vai focar no que você vai perguntar para não quebrar o fluxo da conversa, só que nisso você pode deixar de ficar atento a alguma coisa que o entrevistado fala, que você é importante para você, você podia fazer um follow-up, mas aí você só vai perceber isso quando você for analisar isso depois. Então, permanecer atento às respostas, caso você tenha essa necessidade de tirar alguma dúvida. Se a pergunta for muito curta, tipo, a pessoa fala só sim ou não, a Tice pode até me dizer se isso é verdade ou não, mas eu estava estudando e tem meio que uma regra dos 7 segundos, porque se a pessoa só está te dando respostas curtas, você pode ficar aqui naquele silêncio, sabe, olhando para ela, que ela vai sentir uma leve pressão de falar mais alguma coisa. Então, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, a Tice pode falar pra gente depois, Eu não mas eu faço sei. isso, mas não é legal, viu? Não É, constranjam o não entrevistado. constranger, tá bom. Tentem derivar do sim ou do não. Aí você pode Uhum. falar, me fala mais um pouco sobre isso, ou por quê? Você pode explorar, mas certos tipos de constrangimento, essa questão do silêncio, isso vai naquela questão da mesma situação do tipo de palavras que a gente usa num questionário, por exemplo. Sim. Você vai induzir uma resposta. E como você está ali cara a cara, é muito comum que as pessoas tentem te agradar, elas tentem ser simpáticas com Uhum. você, e elas acabem respondendo uma coisa que pode enviesá-las. Não estavam querendo responder aquilo, mas você fez ali aquele choque de monstro com ela e ela vai te responder qualquer coisa. Certo. Então é muito melhor você fazer realmente um follow-up com uma pergunta perguntando o que que ela acha mais, ou então para falar mais alguma coisa. Lembrando que isso daí apenas nos casos da entrevista semi-estruturada ou não estruturada. Isso, Na entrevista Isso, estruturada você não isso. pode falar sempre bom nada mais. lembrar. Na estruturada, se a pessoa. Primeiro que a estruturada em geral é só sim ou não em geral, ou caixinha. Mas se a pessoa responder o que você perguntar do jeito que ela responder, você toca um barco, né? Se não tiver planejado no roteiro, você saber o porquê, já era, já foi. Certo.
É bom, é essencial, na verdade, evitar perguntas muito longas e complexas. Porque, para ser uma conversa, geralmente, assim, a pessoa pode se perder. E evitar em questionários é bem comum, né? Você perguntar: ah, você faz isso? Se sim, fale sua experiência, se não, por quê? Mas é errado também. É sempre melhor quebrar essas perguntas e aí a pessoa vai respondendo e você vai tentando entender mais de acordo com aquilo. É muito importante não demonstrar emoções, nem mesmo para concordar com o participante, porque foi como a Georgia falou. Às vezes você fala, se você demonstra uma emoção positiva, ela vai entender que é aquilo que você quer ouvir e ela vai continuar falando, seguindo aquela linha, sendo que às vezes pode nem ser o que ela realmente pensa, sabe? Também sem. Deixa eu só complementar um pouco esse ponto. É, esse ponto aqui de não demonstrar as emoções é uma coisa assim. É uma coisa que você tem que fazer com cuidado, porque veja, não é que você tem que ficar sendo uma pessoa apática, zero emoções, não é isso. Mas veja, às vezes a pessoa lhe dá uma resposta e você demonstra surpresa, você demonstra raiva com o que ela está falando, você demonstra muita alegria. Então, assim, o ideal é que você se mantenha sempre mais ou menos num nível assim de emoção com pouca Uhum, agitação, certo? Uma coisa assim mais tranquila. E que se a pessoa estiver falando de uma coisa muito negativa, você demonstre uma atitude mais respeitosa. Se a pessoa estiver falando de uma coisa muito positiva, você demonstra uma empatia com aquilo. Sempre você tenta mais ou menos imitar ali o tipo de emoção que a pessoa tem, mas de uma forma não agitada, certo? De uma forma bem contida. Porque se você ficar, por exemplo, a pessoa falou, contou uma situação e disse foi horrível, porque ela fez isso e aquilo outro. Aí você diz assim, meu Deus, como ela foi horrível. Mas você não fale isso dela. Já aconteceu isso numa entrevista nossa, certo? Que a Bianca estava fazendo essa entrevista. A Bianca, vocês conhecem a Bianca. E a uhum. pessoa falou uma situação e a pessoa estava indignada com a situação. E a Bianca, querendo ganhar ali a confiança da entrevistada, foi na onda e fez. Ai, meu Deus, mas que coisa horrível mesmo, né? E ela, mas você não fala isso dela, você não conhece ela, e ela levou uma reprimenda da pessoa que estava respondendo, certo? Então, você tem que tomar cuidado, porque aquela coisa assim, de eu posso ter essa emoção, mas você não conhece, você não estava lá. Então, você não pode se envolver muito, mas Uhum. você também não pode ficar blank, porque se você ficar aquela coisa assim, passada, zero emoção, aí a pessoa não vai se sentir à vontade de compartilhar as coisas com você. Uhum. Certo. E por último, evitar termos técnicos ou então termos que os entrevistados não tenham conhecimento ou familiaridade, que isso pode acabar constrangendo a pessoa, porque de alguma forma você, por usar um termo muito técnico, vai parecer que você meio que se acha, sabe? Tipo, nossa, eu sei o que é isso e você não sabe. Então, assim, evitar falar sempre de acordo com o que ser o mais simples possível, eu diria. Eu acredito que, por enquanto, seja isso. Durante a entrevista. Para qualquer dúvida, podem perguntar. E ao final da entrevista, aqui no Brasil, é muito importante agradecer ao participante. Aqui no Brasil, não é possível pagar nada para a pessoa participar dessa entrevista, mas é sempre bom, se possível, dar uma premiação física, então um chocolate, um bombom, algum cupom que você tem disponível. E é importante fazer com que aquela pessoa se sinta recompensada pelas informações que proporcionou. Então, sempre é a questão da educação, agradecer, e porque, enfim, para lidar com pessoas, isso é essencial, né? Isso, agora, se possível,
prêmiozinho, essa coisinha que você vai dar, é importante que você mantenha, assim, nem todo caso dá, às vezes é um lugar muito público e tudo, mas é legal que você não mantenha, tipo, muito à vista, muito à mostra, Uhum, porque a pessoa vai ficar, tá, que horas eu, no pensamento dela, pelo menos, que horas eu vou ganhar aquilo dali? Que horas eu uhum, posso, se for comida, muitas vezes isso acontece, entendeu? Que horas eu posso comer, que eu posso pegar aquilo dali, e se for, não vai ser nosso caso, mas se for o público infantil, por exemplo, eles nem vão mais, vão querer apenas aquela recompensa. Não, quando vê, acabou a entrevista, vão acabou. fazer de tudo É, pelo bombom. exatamente. E às vezes o adulto também vai tentar terminar logo para poder ir logo para aquela parte. Por exemplo, às vezes a gente oferece, dependendo do caso, a entrevista mais longa, é uma coisa que tem várias etapas, então a gente leva ali um salgadinho, um refrigerante e tal, que é para depois de participar. Então o pessoal fica assim, eu queria logo ir para ali, aí responde de qualquer jeito, só quer terminar logo. Então tenta não deixar assim as coisas muito à vista, que é para poder não gerar esse tipo de expectativa. Uhum. E o principal, não influencie os participantes, seja pelo seu roteiro, pelas suas perguntas, como a Tice falou, pela forma de falar. Não constranja os participantes. Mesma coisa, a Georgia falou. É importante sempre deixar eles. Você sempre optar pelo conforto deles, né? Respeito, simpatia, enfim. E não despreze os participantes. Porque é importante para lidar com qualquer pessoa, né? Não desprezar ninguém. Enfim. Seres E de vida aí, agora? né? Mas É, antes de entrar na análise dos dados, só uma coisa, pode falar. esses últimos pontos que a Belle falou, às vezes, gente, eles não são exatamente o que você fala. Não são as palavras que você fala. Muitas vezes são a sua linguagem corporal. Muitas vezes são os olhares que você dá. Muitas vezes é um movimento de afastamento, de dar de ombros, de levantar a sobrancelha. Então você tem... Por isso que a entrevista é difícil. Porque na entrevista você tem que estar consciente não só das coisas que você está falando e como, do que você vai perguntar depois e do que você já perguntou, das respostas que a pessoa está dando agora e do que ela já deu, para você não ser repetitivo, e a todos esses elementos de linguagem corporal sua e da pessoa. Porque pode ser que a pessoa esteja demonstrando desconforto e ela não vai falar, mas ela está demonstrando. E você tem que estar atento a isso para poder deixar a pessoa confortável, para poder sair talvez daquele tópico, enfim, pensar em uma estratégia e pensar nessa estratégia rápido, sem interferir na entrevista. E também não fazer coisas com a sua linguagem corporal que vão gerar esse tipo de coisa aí, induzir a pessoa, fazer a pessoa achar que ela está errada, fazer a pessoa se sentir julgada, porque nenhum de nós é neutro em nada, certo? Mas no que a pessoa está falando para você, você tem que aparentar essa neutralidade. Por mais que dentro da sua cabeça você esteja assim, como é que a pessoa tem capacidade de falar isso? Para ela, você não tem que demonstrar nada. Então, é muito importante estar atento a essa questão da linguagem corporal, certo? Tanto a sua quanto a do participante. A gente tá aprendendo tanto nesse seminário. Estou super feliz. Analisando dados. É importante a gente lembrar que a análise quantitativa, ela, assim, os dados eles vão ser subjetivos. É importante a gente lembrar que o objetivo não é eliminar a subjetividade, mas partir do ponto que ela existe. Então, como analisar os dados? A gente tem que ter a capacidade de estudar e analisar textos, vídeos, o comportamento humano, interpretar comentários ambíguos e definir o que é realmente verdade em uma situação que pode ter várias perspectivas, o que é realmente um desafio. E eu acredito que esse slide, inclusive, seja datíssimo, eu achei ele muito incrível e eu roubei ele.
Vamos aqui para o comentário de um usuário. Eu acho que eu usaria sim esse produto. Eu achei ele muito agradável. Mas assim, eu não usaria por querer. Mas se a situação pedisse, eu usaria sim, de muito boa vontade. Mas eu não acho que vai ser sempre necessário, entendeu? Mas claro que é um bom produto, eu ia me sentir bem usando ele, dependendo da situação, porque ele atende nossas necessidades, mas não todas. E É a transcrição de uma resposta, gente, isso daí, realmente. É o tipo de resposta que você fica assim, ué. Então eu botei aí a legendazinha, né? Falando de um produto que gostou porque é útil, mas não para tudo, que usaria, mas não sempre. Então, é útil para que situações? Para quais não seria? Usaria, mas não sempre. Em que situações não usaria? Em que situações usaria? Entende? A gente fica depois. E na hora da entrevista, às vezes, você não percebe esse tipo de coisa. Você não percebe, às vezes, que a pessoa está dando aquela resposta que, quando você for analisar, ela está vazia. E você tem que tomar cuidado para poder tentar identificar já na hora, para já aprofundar ali. Porque se você chega na hora de ouvir os áudios e você encontra essas coisas e você fica, sim, essa entrevista aqui não me disse nada, pronto. Aí você fizemos 15, aí já na sua cabeça 14, porque essa daqui não vai me dizer nada. Então, a gente tem que tentar prever. A gente vai ter ainda um outro, né, que vai ser só falando de análise de dados. Mas é bacana que a Belle traga esse ponto, porque ao fazer a entrevista, é muito importante que você tenha em mente como é que esses dados vão ser analisados depois. Porque você já tenta, durante o momento que você está fazendo a entrevista, facilitar esse momento posterior. E assim, vocês nunca tiveram a experiência de fazer entrevista. A entrevista, ela é desafiadora de fazer, mas é muito legal, é muito divertida de fazer. Mas a análise dos dados dela não é de tomate. Então, você quer, com toda certeza, facilitar esse trabalho o máximo possível. Então, você tendo em mente, assim, que tipo de resposta vai me dar alguma coisa, essa resposta vai me levar para algum lugar, porque na hora você já explora, já conserta, já tenta tirar alguma coisa dali. A gente tinha, só para vocês terem uma noção de como isso aparece muito em entrevistas, mesmo quando você tem todo cuidado. Teve uma competição que a gente fez uma análise de conteúdo muito extensiva. O Caio vai falar para vocês no final sobre análise de conteúdo, que é um método de análise de dados de entrevista. E a gente tinha tantos trechos desse tipo, tantos, que a gente criou um lugar que eles chamavam do o inferno das unidades de conteúdo, em que ia jogando lá todos os trechos desse tipo. Era assim, pelo menos ficou como uma coisa pra gente rir enquanto estava fazendo o processo, mas assim, é muito frustrante quando você chega nisso. Então tem que tomar bem cuidado no antes logo. dá pra fazer um livro só de o que eu ouvi em entrevistas, né? Dá, viu? E aqui tem uma análise, tipo, como a gente falou, dessa fala, assim, os pontos é positivo, positivo, negativo, positivo. Aí de muita boa vontade, eu acredito que seja neutro. Aí negativo, positivo, negativo. Enfim, pra você ver como a pessoa tava ali indo de um lado pro outro, enfim. E assim, passo a passo para a interpretação qualitativa. Você vai organizar seus dados, você vai pegar o objetivo da sua entrevista, ou seja, que tipo de informação vai ser relevante, definir de onde você vai tirar essas informações, das anotações, das transcrições, do vídeo que você gravou, e desconsiderar dados que não atendem aos critérios que foram definidos. E assim, o resultado da análise de um conjunto de entrevistas é uma integração das perspectivas dos múltiplos usuários com base nos comentários recorrentes que você vê na sua entrevista. Então, a gente vai analisar as informações de forma individual, levando sempre em conta o contexto. E eu achei legal
acho que acredito que sejam duas formas principais que tem para você analisar, que é a intraparticipante. Então, você vai analisar cada entrevistado individualmente, todas as suas respostas, e buscar identificar possíveis conflitos de opiniões ou pensamentos contraditórios individualmente, cada participante. E também tem a interparticipante, que cada pergunta você vai ver a resposta de todos os entrevistados. Então, você vai tentar identificar algumas tendências centrais. E, assim, você destaca palavras, expressões, algo que é mais relevante, categorizando informação, aí descobrir como que essas informações se relacionam e depois retornar ao primeiro passo, porque é sempre um processo interativo, então vai e volta, são várias camadas de análise, porque seres humanos têm várias perspectivas e você vai ter que analisar tudo isso. E é isso. Muito obrigada pela atenção.